A você que assiste no canal da igreja através do YouTube, seja bem-vindo. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Turiaçu, dando início mais a uma transmissão do culto ao Senhor. Seja muito bem-vindo, que essa noite seja uma noite de bênçãos para a nossa vida, onde nós podemos louvar, bendizer o nome do Senhor, mas também podemos ouvir a palavra do Senhor, a voz do Senhor falando ao nosso coração. E nesse instante nós vamos dar início louvando o nome do Senhor. Nosso irmão Neco, nosso irmão Luiz, nos conduzirá nos cânticos espirituais nesse instante. Louvemos ao Senhor. Convido a igreja a estar de pé para louvarmos o nome do Senhor. Existe um rio, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, fonte, Senhor.
Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falará. Seu amor, Seu amor sempre cuidará de mim. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Deus. nada temerei. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Mais uma vez, se o mar Se o mar se agitar e tudo escurecer, se parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração se o meu coração sente que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. seu amor, Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. somente a igreja, nada temerei. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Mais uma vez, nada temerei. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Posso ver, Posso ver e descansar em nós somos o povo mais feliz dessa terra, amém? Bem-aventurado. Bem-aventurado, bem-aventurada firmado em tua casa, aqueles que te louvam, de coração está o nosso Deus. bem-aventurado.
justiça. Sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Seu reino, que seu reino vem sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sai essa nação, é o clamor da igreja que Ouve a Deus, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. bem-aventurado é o que está Firmado em sua casa, aqueles que te louvam, de coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é quem tem sede da justiça. sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Que Deus. seu reino vem sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve a Deus, Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. sai essa nação, Senhor. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Agora declare só tu és santo. Todo mundo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Mais uma vez. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Louva a Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Ainda de pé, querido, abre sua Bíblia aí no Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas. O capítulo é o capítulo 15, Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 15. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e ela, Pai, ela é espada, ela penetra, Senhor, em cada coração, em cada ser, e ela é que traz entendimento, é ela que discerne, ó Pai, a Tua vontade na nossa vida e no nosso coração. Por isso nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra é poderosa para mudar, Senhor, a nossa vida, para trazer, Senhor, o entendimento da Tua vontade, para que possamos compreender, ó Pai, a grandeza de Cristo, o Seu amor, a Sua graça. Por isso queremos Te pedir, Senhor, nesse momento que abrimos a Tua palavra e que vamos, ó Pai, meditar sobre ela, pedimos que o Senhor ilumine o nosso coração, que o Teu Espírito, ó Pai, possa usar de misericórdia e agir poderosamente, Senhor, na nossa vida e nos dar, Senhor, entendimento
de qual seja a tua vontade para cada um de nós. Por isso pedimos a tua bênção e a tua direção no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Evangelho de Jesus, segundo o evangelista Lucas, capítulo 15, diz assim: aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra lida. Poder sentar, irmãos. Irmãos, nós precisamos muito, entender e compreender a missão, da igreja. E não somente a missão da igreja, Nós precisamos compreender por que a igreja ela existe, Por que a igreja ela foi colocada, por Deus como a noiva de Cristo, como aquela que ama Cristo, aquela que vai ter um relacionamento de intimidade com Cristo. E muitas das vezes nós não entendemos por que essa igreja, que ama Cristo, é chamada uma caminhada diferenciada, diferente, de tantas outras pessoas, Os cristãos são chamados para viverem o Evangelho, nesse tempo, e vivendo o Evangelho nesse tempo, possam ser sal e luz. Ou seja, possam influenciar o seu ambiente, o ambiente em que estão, possam fazer diferença no lugar que Deus os plantou. Como a gente está acostumado a dizer, nós somos a igreja, os verdadeiros adoradores, adoram o Pai em espírito e em verdade. E, portanto, cada um de nós, aonde nós estivermos, representamos a igreja de Cristo. Aonde você estiver, ali, certamente, o Senhor está exigindo de você e de mim que aonde você e eu estejamos, ali também esteja a marca dele através da nossa vida. Por isso, a importância de verificarmos, por que a igreja ela realmente existe, por que nós fomos chamados para dar esse testemunho maravilhoso, de Jesus Cristo na nossa vida. Eu e você, nós conhecemos Jesus. Eu e você, nós já sabemos quem Ele é. Eu estava dando aula hoje na classe Catecúmenos, e uma das alunas me perguntou, uma menina que deve ter, eu não sei meio a idade, mas deve ter uns
15 anos, mais ou menos, né? E aí a menina perguntou o seguinte: pastor, não tem nada a ver com a lição que o senhor está dando, né? E eu estava falando das Escrituras Sagradas, e ela me perguntou o seguinte: pastor, tem alguém que pode estar fora da igreja e que, apesar de, né, não ser um cristão, mas que exerce toda as atitudes de um cristão, pode ser que essa pessoa seja realmente um salvo? E aí eu disse para ela que nem estando na igreja nós temos garantia, né, de ser salvo, porque tem muita gente que é crente só no nome, né? E a palavra de Deus diz que aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam, é esses que estão plantados sobre a rocha que é Cristo. É esse que tem realmente fundamento. É esses que realmente podem ter a segurança de uma vida em plena paz com Deus, porque estão firmados na palavra, estão ouvindo a palavra e, portanto, a palavra vai dar segurança para cada ato e atitude no coração. Mas eu disse também que nem sempre alguém que está envolvido com a palavra, né, ou que ouve a palavra e pratica, nem sempre esse alguém, né, pode se declarar um salvo, né? Ou mesmo alguém que não pratique a palavra, ou que mesmo não exerce a palavra de Deus na sua vida, pode se dizer dessa pessoa que é um perdido. E aí eu dei o exemplo para ela do ladrão lá na cruz, né? Que viveu uma vida completamente diferente daquilo que a gente imagina, né? De um cristão, mas foi resgatado pela misericórdia e graça de Deus na última oportunidade que o Senhor ofereceu para a sua vida. Então é importante para nós lembrarmos, né, que quem salva é Jesus, não são os nossos atos e nem as nossas atitudes, né? Não é aquilo que a gente faz, mas a graça, né, o favor de Deus imerecido sobre a nossa vida. Por isso é importante nós sabermos a importância da igreja que somos, a importância da nossa vida como igreja, a importância da nossa caminhada, né, diante do Senhor. Como é que eu devo exercer, né, o cristianismo que um dia eu tomei conhecimento e que alegrou o meu coração. E aí eu queria que você e eu pudéssemos olhar para esse texto que acho muito significativo, né, para a vida da igreja, mesmo porque quando Lucas escreve para descrever a igreja, né? Descreve os fundamentos que essa igreja tem. Quando Lucas escreve para apresentar a Teófilo, né, um retrato da igreja. Por que a igreja faz a diferença no tempo, né? Faz a diferença através dos seus atos, das suas atitudes. Por que a igreja não é um mal, e sim um bem na sociedade? Por isso Lucas, quando escreve, ele faz aí um retrato claro da igreja para apresentar essa igreja diante do seu interlocutor, que é Teófilo. O Evangelho, principalmente o Evangelho de Lucas, né, ele descreve particularmente, né, a fé dessa igreja, em que ela está firmada, né? Quais são os fundamentos, e os fundamentos são o ensino de Jesus. Os fundamentos da igreja é a palavra de Jesus, é aquilo que ele transmitiu, é aquilo que ele passou. E Lucas vai mostrar claramente, desde o início do seu livro, do Evangelho, que ele vai destacar que Jesus, ele está sempre, o Evangelho de Jesus, a boa notícia de Jesus, está sempre indo em direção às pessoas que são mais, não rejeitadas, mas
que são mal... as pessoas olham de maneira diferente para essas pessoas. Tanto é que Lucas descreve a genealogia de Jesus e apresenta Raabe, né? Tanto é que Lucas descreve e fala da mulher samaritana, fala do Zaqueu, né? Lucas começa a falar de pessoas que não são muito bem-vindas, né? No ritual judaico, na vida dos fariseus, e você vai ver que Jesus ele tem esse encontro, né, com essas pessoas, ele tem essa ligação com essas pessoas, e você vai perceber isso em todo o Evangelho de Lucas, todo o Evangelho. E esse momento aqui, né, do capítulo 15, é um momento que Lucas descreve que Jesus está sendo muito rejeitado, ou seja, ele está recebendo muita oposição, porque ele está trazendo a mensagem, está trazendo a boa notícia do reino, mas essa boa notícia, ela está sendo ouvida. Algumas pessoas estão atentas a essa boa notícia, e a maioria dessas pessoas são publicanos e pecadores. Então, a mensagem de Jesus, a palavra de Jesus, ela está atraindo essas pessoas que não são bem vistas pelos fariseus. São chamados os publicanos, como era Zaqueu, né? Um homem que era da religião judaica, mas era renegado a essa religião. Um homem porque ao trabalhar, né, ao vivenciar um trabalho, ele servia ao império e, portanto, ao servir o império, ele acabava sendo mal visto pelos seus pares judaicos, né? E você vai ver isso muitas das vezes, né? Porque os publicanos são homens rejeitados pelo seu próprio povo, né? E muito mais os pecadores, né? Os pecadores para o fariseu são aqueles homens que são vistos, né, de maneira muito claras, com oposição à palavra de Deus, com oposição ao próprio Deus, né? E para que alguém se arrependesse naquele tempo, né, e mudasse de vida, quando alguém se arrepende hoje, né, a gente espera que ele converse com Deus, né, e converse com o irmão, né, contra quem ele pecou, e acerte a sua vida, né? É isso que a gente espera de um arrependimento nos dias de hoje. Mas o arrependimento nos dias de Jesus, né, era diferente, porque a pessoa precisava, né, ir lá no meio da congregação, declarar o seu pecado, né, declarar o seu arrependimento e pagar ainda. Teria que pagar por tudo aquilo que havia feito, né, de mal. Ele teria que oferecer alguma coisa ao templo, aos sacerdotes. Era uma situação bem difícil, né? Bem difícil. Então, muitas pessoas eram consideradas pecadoras, né? Porque muitos não tinham nem coragem, né, de fazer isso, e muitos não tinham nem condições de fazer e pagar pelo arrependimento, né, naquele momento. E ao ouvir as coisas do reino que Jesus falava, juntavam uma multidão de gente, né? Uma multidão de pessoas que eram consideradas publicanos e pecadores ao redor de Jesus, E os fariseus olhavam para Jesus como um rabi, né? Um mestre, alguém que era, né, um ensinador, né, das coisas do reino de Deus. E quando olhavam para Jesus e uma multidão que estava ao seu redor ouvindo as palavras, as suas maravilhas, eles então nasciam no coração, né, essa crítica forte, né, e que diziam: ele come com os publicanos e pecadores.
E Jesus, sabendo que essas pessoas estão perguntando, né, questionando, ele então conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida. E eu queria que nós pudéssemos, nessa parábola que Jesus conta, né, para os fariseus que estão ali criticando, né, a mensagem, a maneira como ele está transmitindo a mensagem, Jesus então responde essa crítica contando a parábola da ovelha perdida. Eu tô um pouquinho, né, desconfortável aqui hoje, né? Um pouquinho desconfortável, porque a gente tem vivido, né, e chamado a responsabilidade para vivermos um evangelho autêntico, um evangelho autêntico. E muitas das vezes nós exigimos dos outros, né, o que nós mesmos não praticamos, aquilo que muitas das vezes nós não praticamos. E muitas das vezes nós exigimos porque a palavra de Deus exige. E muitas das vezes nós temos dificuldade em praticar aquilo que Jesus, né, nos ensina a praticar. E eu queria trazer, né, nesse momento, algumas coisas que marcam a identidade da igreja, ou marcam a minha identidade e a sua identidade, né? Ora, irmãos, Jesus está falando para homens como nós, né, que já ouvimos a sua palavra, que já entendemos a sua palavra, que já escutamos a sua palavra. E que muitas das vezes, ao ouvir a boa notícia do Evangelho, ao ouvir, né, a notícia das boas novas, né, nós não estamos em conformidade, né, com o próprio Cristo, nem com a sua vontade. É muito claro isso, né? Nós somos a igreja de Cristo, nós vivemos no nosso tempo como discípulos de Jesus, e muitas das vezes, como discípulos de Jesus, estamos fazendo as mesmas críticas dos fariseus que fizeram a Jesus, né? E achamos que o Evangelho deveria estar somente, né, na boca e na vida de algumas pessoas, né? E nós vivemos como uma igreja que muitas das vezes se isenta, né, ou se afasta daquilo que realmente nós somos chamados para fazer. Olha o que o texto diz, né? Jesus conta a parábola e diz assim: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. A primeira coisa que eu vejo nesse texto, né, é a responsabilidade, né, de alguém que tem 100 ovelhas, né, e que por algum acaso se descuidou dessas 100 ovelhas, né, em algum momento se descuidou e perdeu uma dessas ovelhas. É a primeira coisa que você percebe, né? Porque a responsabilidade do pastor, a responsabilidade de quem está cuidando de um rebanho é estar atento a esse rebanho, estar atento àquelas ovelhas que estão sob a sua responsabilidade. A gente vê isso muito na Bíblia, né? O Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, Ele tem cuidado de mim, Ele cuida de mim. Na época que Jesus está falando da parábola das 100 ovelhas, o pastor já não é mais bem quisto, né? Bem querido. Antigamente, o pastor era alguém que era bem querido, né? Lá
Davi, o rei de Israel, foi pastor de ovelhas, né? Deus é considerado o pastor de Israel. O profeta fala isso, né? Que Deus é o pastor de Israel. E Israel é o rebanho do Senhor. Então, antes, né? Antes, quando Israel tinha uma vida pastoril, né? O pastor era um homem considerado. Mas no tempo de Jesus, o pastor não é tão considerado assim, né? Mesmo porque o pastor não cumpre os rituais exigidos pela religião judaica. Ele precisa cuidar do rebanho dia e noite. Ele precisa levar o rebanho para as campinas e dar alimento a esse rebanho. E geralmente o pastor do tempo de Jesus, né, é um pastor que não era bem visto, porque também não entregava parte para o templo, né, daquilo que ganhava, e muitas das vezes era ladrão, né, porque roubava as ovelhas que estavam ali perdidas e colocava no seu rebanho, e muitas das vezes, né, permitia que as suas ovelhas entrassem, né, em locais que havia plantação e destruísse as plantações. Então, o pastor no tempo de Jesus não é como na época de Davi, né? Era um símbolo de cuidado, na época de Jesus já era algo bem diferenciado e bem mal visto, né? Ser pastor na época de Jesus era ser bem mal visto. Tanto é que quando a gente olha Lucas, né? E ele vai falar do anúncio, né? Do nascimento de Jesus, os anjos aparecem aos pastores que estão no campo. Aos humildes, os rejeitados. Jesus chega para os rejeitados. A boa notícia é contada para os rejeitados, e os pastores eram rejeitados no tempo de Jesus. E quando Jesus conta essa parábola, isso não traz alegria ou prazer ao ouvido dos fariseus. Pelo contrário, né? Quando Jesus conta essa parábola, a parábola do pastor que perdeu uma ovelha, né? Traz angústia no coração dos fariseus, porque não são pessoas benquistas. E Jesus ainda vai dizer que esse pastor, particularmente, é o pastor que se descuidou do seu serviço, se descuidou do rebanho que tinha sob a sua responsabilidade. Ora, quem é que Jesus está se referindo? Exatamente aos fariseus, né, que tinha a palavra de Deus, que deveriam cuidar do povo de Deus de maneira plena, né, pois tinham a palavra de Deus, e agora, por causa do descuido dos fariseus, as ovelhas estão perdidas. As ovelhas se perderam. Jesus, ele conta a parábola da ovelha perdida, mas essa parábola é uma crítica clara aos fariseus. Quando Lucas descreve essa parábola, é algo que está falando, né? Jesus está falando aquilo que os fariseus fizeram, né? Aquilo que eles fizeram e que não tiveram o cuidado com o povo de Deus. Hoje a gente canta, né? Eram 100 ovelhas presas no aprisco. E aí a gente compara o pastor a Cristo, né? Como ele indo buscar a ovelha perdida. Mas Jesus, ele não está falando, né, simplesmente isso. Ele está falando, né? A crítica de Jesus é a religião. A religião que deveria cuidar, né, que deveria zelar pelo rebanho de Deus, zelar pelo rebanho do Senhor, e permitiu que esse rebanho, né, por causa do descuido do pastor, esse rebanho estivesse perdido, né, estivesse à mercê do lobo, à mercê
da morte, à mercê do pecado. Irmãos, essa é uma das coisas que eu fico imaginando, né, que é o papel da igreja. Nós temos a palavra da verdade, né, e muitas das vezes nós nos descuidamos dessa palavra, permitindo que aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, né, estejam se afastando do Senhor e da sua presença. Nós temos vivido esse tempo, né, um tempo em que a igreja está descuidada, né, do rebanho que o Senhor colocou sobre a sua responsabilidade. E essa é uma crítica não a vocês, a todos nós, né, a mim também. Essa é uma crítica que fala muito ao meu coração, né? Nós somos chamados para zelar pelo rebanho do Senhor. Nós somos chamados para zelar por aqueles que o Senhor colocou sobre o nosso aprisco, né? O nosso cuidado. Alguns ainda estão amadurecendo na fé, e nesse processo de amadurecimento, eles precisam, né, de toda a nossa atenção, de todo o nosso cuidado, para que possam se fortalecer e serem realmente uma bênção, serem algo, né, maravilhoso diante do altar do Senhor. Então é uma necessidade nossa, né? Nós recebemos uma missão e nós não podemos descuidar dela, né? Jesus, ele está fazendo realmente uma crítica muito clara aos fariseus que estão, né, condenando ele, porque ele está atraindo, né, publicanos e pecadores para ouvir a mensagem do reino. Mas esses publicanos e pecadores que ele está atraindo com a palavra de Deus foram rejeitados, foram colocados de lado pela autoridade judaica, que deveria ter a responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor. E nós precisamos lembrar, irmãos, nós temos responsabilidades. A Bíblia diz assim: ai de vocês se vocês se calarem. Ai de vocês se calarem. Ai de vocês se não falarem do meu amor, da minha graça, da minha misericórdia, né? A gente ouviu um rapaz aqui na igreja cantando hoje, que já não vem na igreja há algum tempo, veio, cantou e foi embora. E muitas das vezes ele está sentindo essa falta da nossa companhia, da nossa amizade, do nosso cuidado com ele. Talvez ele venha para poder dizer: ó, estou aqui, ainda há tempo de me buscar, né? E às vezes nós desprezamos a nossa responsabilidade de cuidar um dos outros, né? Delegamos ao pastor, ao conselho, né? Mas o rebanho de Cristo é responsabilidade de cada um de nós. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós todos somos responsáveis uns pelos outros. Devemos nos tornar apoio um dos outros. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Que nós somos um corpo, estamos ligados pelo mesmo amor e pela mesma graça. E, portanto, essa ligação, ela não pode ser destituída por nós. Ela tem que ser preservada. Nós devemos abrir a passagem, né, para que o sangue corra por todo o corpo. Nós precisamos ser canal das bênçãos do Senhor. E isso é importante demais, né, para a nossa vida.
Então, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é exatamente isso, né? A primeira coisa que Jesus faz é uma crítica, né? O que ele está fazendo é que os fariseus deveriam fazer. É aqueles que tinham a religião, né, e que viviam sob a religião de Moisés, deveriam estar fazendo, cuidando do povo de Deus, porque Deus já tinha orientado através da sua palavra, cuidado com aqueles que estavam necessitados, né, e que estavam perdidos, né, no meio da caminhada. Mas uma outra coisa me chama a atenção, porque Jesus, além de fazer a crítica, né, a religião farisaica, ele se coloca como pastor também. Ele coloca a responsabilidade na religião judaica e também se coloca como pastor das ovelhas. Qual dentre vós, e aí ele vai falar da importância, né, do pastor que sabe da importância da ovelha, né, para a sua caminhada. Um pastor que tem consciência, né, do seu serviço, ele vai dizer: quem dentre vós que tendo 100 ovelhas, uma se perde, não vai em busca e deixa as 99 lá? E aí ele está falando de algo que está intrínseco, né, na responsabilidade do pastor, né? E não é o pastor Robson, irmãos, é todos aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, né, e têm a responsabilidade de cuidar um dos outros. E aí, né, ele diz assim: qual o pastor que não sai à procura até encontrá-la? Da ovelha até encontrar. E quando encontra, né, e quando encontra a ovelha, o que ele faz? Ele coloca no ombro. Eu quero descrever duas coisas que eu acho importante para que a gente tenha na cabeça o símbolo desse ato do pastor que vai ao encontro da ovelha e coloca ela no ombro. Duas coisas importantes que eu acho. A primeira é a condição que o pastor sabe da sua ovelha. A ovelha precisa do rebanho, porque enquanto ela está no rebanho, enquanto ela está junto com as outras, ela corre, sente segura e ela se torna, né, desenvolta, né? Ela se sente bem no meio do rebanho. Mas quando uma ovelha se afasta do rebanho, né, e alguns estudiosos nessa área dizem que a ovelha é um animal dos mais frágeis, né, por causa da sua visão limitada, por causa da sua fragilidade. A ovelha, ela sente impotência, né, incapacidade, né, de poder caminhar sem estar ao lado do rebanho, né? E você imagina, uma ovelha pesa o quê? 40 quilos? Deve ser mais ou menos, né? Uma ovelha deve pesar em torno de 40 e poucos quilos, por aí. Eu não sei muito bem, mas um animal grande, né? Um animal não pequeno, um animal grande, deve estar pesando em torno de 40 a 50 quilos. E a Bíblia vai dizer que o pastor, ao encontrar a ovelha, coloca no ombro. Olha que descrição que as Escrituras fazem, né, desse ato de busca, de retorno, né, para o rebanho. E aí eu queria destacar duas coisas, né, que a gente vai perceber claramente no texto sagrado, porque o pastor, ele se alegra por ter encontrado a ovelha e faz festa, né? Faz festa por ter encontrado a ovelha. Então é uma das coisas que a gente vai marcar, né? Marca o Evangelho na nossa vida. Nós somos o rebanho de Cristo, responsáveis, sim, muitas das vezes por outras vidas, mas também, né, nós somos esse rebanho
O rebanho que o Senhor um dia resgatou, colocou nos ombros e trouxe de volta e fez festa no céu. E é isso que a Bíblia diz. Tem uma festa no céu quando o pecador se arrepende, né? E quando Jesus conta a parábola, ele conta 100 por 1, né? Uma quantidade de ovelhas e uma só se perdeu. E aí ele conta a segunda parábola, 10 por 1, que é a mulher, né? Que tem 10 dinheiro, 10 dracmas e perde 1. E aí ele conta a última parábola dessa história, que ele conta de 2 filhos. E os 2 estão perdidos, né? Não é 99 achados e 1 perdido, não. Não é 9 guardados e 1 perdido, não. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, os 2 estão perdidos. Os 2 filhos estão perdidos. Um saiu de casa e o outro está em casa completamente perdido, né? Não sabe realmente quem ele é, não sabe do amor do Pai, da graça, né, pelo qual ele está vivenciando a sua vida. E aí a gente tem uma ideia clara, né? Quando a gente percebe isso do texto, a gente vai perceber que a ovelha, ela não tem condições de voltar ao rebanho. E quando o pastor pega a ovelha perdida, ela não tem condições nem de andar, ela treme. A ovelha é um animal tão frágil que a sua situação é de completa inércia diante daquilo que está acontecendo ao redor, porque ela não está no meio do rebanho. E o pastor então precisa, né, colocar a ovelha nos ombros, porque ela não tem condições de voltar andando, ela não tem condições de retornar ao rebanho. É necessário que o pastor coloque 40 a 50 quilos nos ombros, né? Nos ombros. E diz o texto que o pastor se alegra. Depois de todo esse esforço, né? De toda essa situação, o pastor ainda se alegra por ter a sua ovelha de volta. Queridos, nós precisamos de Jesus. É a coisa mais certa, né? O Supremo Pastor é aquele que sabe e conhece as nossas fragilidades. E não somente isso, ele sabe a nossa impotência, a nossa incapacidade de retornar à presença de Deus. E Jesus, ele tem prazer de carregar o peso que eu sou, o peso que você é. Jesus levou sobre si a nossa vida. Ele carregou você e eu nos ombros, nos ombros. Ele colocou eu e você, nosso peso, Ele colocou sobre os seus ombros. E Ele ainda assim se alegra com a sua vida, ainda assim se alegra com você. Nós temos sido muito orgulhosos, irmãos. Nós temos vivido uma vida cristã achando que nós somos os melhores e que os outros, né, não valem nada. É ao contrário, querido. É ao contrário. Apesar de termos tido encontro com o Evangelho, nós muitas das vezes não temos a capacidade de permanecer na presença do Senhor, por causa das nossas situações
que a cada dia tem nos afastado do Senhor e da sua presença. Nós, que deveríamos ter o cuidado com o rebanho do Senhor, nós muitas das vezes, o Senhor tem nos carregado no colo para nos trazer de volta. E o Senhor tem nos trazido de volta e se alegra com a nossa vida. Por que nós teremos orgulho? Por que nós teremos que olhar para o irmão e não aceitá-lo, não ir ao encontro dele? O que me fica claro nesse texto, né, é que essa ovelha que o pastor, e agora Jesus se coloca como pastor, indo buscar, né, é ele que está proclamando a boa notícia do Evangelho, é ele que as pessoas estão ouvindo nesse momento, a palavra do reino, a boa notícia do reino, e esses que estão ouvindo Jesus agora, publicanos e pecadores, estão com sede de Deus, estão sedentos do Senhor, estão sendo cuidados, estão sendo sarados pelo Senhor, estão sendo transformados pela sua graça e por sua misericórdia. É Jesus tratando dos publicanos e pecadores que os fariseus deveriam tratar. E agora Jesus está tratando cada um deles, está tratando o coração de cada um deles, e os fariseus se acham melhores que os publicanos e pecadores, e nos parece que isso tem se refletido na vida da igreja, uma igreja que olha para dentro de si, que não olha para o próximo, uma igreja que tem olhado simplesmente para os benefícios que alcançou da graça e da misericórdia do Senhor, e não tem tido a capacidade, né, de perceber que somente Jesus, somente Ele, pode levar todo o peso, somente Ele pode tirar toda a tremedeira e pode nos fazer retornar à sua presença. É muito claro isso, né? Na parábola de Jesus, porque o filho perdido, né? O filho que volta para a casa do pai, ele tem uma declaração de arrependimento pronta, né? Ele vem de lá todo prontinho para dizer: Pai, pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado mais teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Ele vem com a declaração de arrependimento, de mudança de vida, de transformação de vida, né? E o texto sagrado diz assim: não teve tempo, o amor do Pai chegou primeiro, abraçou, beijou, deu sandália, libertou, cuidou. Querido, é isso que tem acontecido conosco. Nós não temos tido tempo de nos arrepender diante do Senhor, mas o Senhor tem chegado a cada um de nós e mostrado para cada um de nós que nós fomos alcançados por sua graça. Nós não conseguimos dizer ao Pai que erramos, mas Ele vem ao nosso encontro, e antes que nós pudéssemos dizer algo ou alguma coisa, a sua graça nos alcança, o seu favor nos alcança, e Ele diz a cada um de nós, né? Tu é amado, você me pertence, você é meu amado. Antes que você possa se arrepender ou falar das mazelas que você carrega, o Senhor já tem chegado perto de mim, de você, e dito a mim e você: eu te amo, filho, eu amo você. Se aproxime, se achegue, coloque sobre mim todo o peso, coloque sobre mim
toda tristeza, toda angústia. Eu me alegro em dar alívio à sua vida, eu me alegro em trazer alívio ao seu coração, eu me alegro em trazer alívio para a sua caminhada. Querido, é assim que nós temos sido tratados pelo Senhor, mas é assim que nós devemos tratar aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado. Essa é a importância dessa parábola. A importância dessa parábola é apresentar o cuidado de Deus e a responsabilidade que nós também temos de cuidar daqueles que o Senhor colocou ao nosso lado. Esse é o papel da igreja. O papel da igreja é reconhecer o cuidado do Senhor sobre a sua existência, sobre a sua vida, e poder fazer com que esse cuidado recebido do Senhor possa nos trazer a responsabilidade de cuidar, de sermos instrumento de bênção para aqueles que o Senhor coloca ao nosso lado. E é essa crítica que Jesus faz. Aqueles que deveriam cuidar do rebanho estão desapercebidos, permitindo que o rebanho de Cristo se perca. E nós precisamos tomar a decisão de sermos esse instrumento de Deus, de sermos vasos realmente de bênçãos nas mãos do Senhor. É a alegria que Cristo sente, né? Com a minha e com a sua vida, apesar das nossas impossibilidades, apesar das nossas mazelas. Cristo se alegra, né, em trocar a sua vida pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Jesus não foi para a cruz do Calvário sentindo angústia por morrer no seu lugar. Ele sentiu alegria, porque estava resgatando a sua vida, estava tirando você da morte e do inferno. Ele carregou o peso, ele suportou o peso com alegria, porque sabia do seu amor por você, do seu amor por sua vida. Querido, é o que diz o versículo: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus finaliza, né, dizendo algo que parece assim meio estranho, né? Porque há um júbilo no céu com o pecador que se arrepende, e um júbilo maior do que 99 justos, né, que não precisam de arrependimento. Eu imagino, irmãos, né, que nós podemos entender, né, e compreender, né, que aqueles que receberam a boa notícia, né, do Evangelho, aqueles que têm Cristo no coração, precisam ter sede, né, precisam estar sedentos pelas almas. Então, é uma ação que deve ser cumprida, né? Nós precisamos, como igreja de Cristo, né, criar um alarido, criar no céu um alarido, né? Fazer com que o céu esteja em festa todos os dias. É esse o nosso papel, né? Se há festa no céu quando um pecador se arrepende, o papel da igreja é o quê? É criar alarido,
é fazer com que no céu tenha festa todo dia. Essa é a nossa responsabilidade, né? E é isso que alguém que ainda não tem o conhecimento dessa graça, da graça de Cristo, e que precisa conhecer a graça. E você e eu somos os instrumentos pelo qual o Senhor quer estender a sua graça àquele que se perdeu. Por isso, há uma festa no céu, porque a graça chega e manifesta na vida daquele que é alcançado pelo sacrifício de Cristo Jesus. O que o pastor deseja, né? Irmãos, é simples, né? Nós somos a igreja do Senhor e temos a responsabilidade de pregar a boa notícia, né? De levar o evangelho. Mas nós também não podemos descuidar, né, daqueles que o Senhor coloca ao nosso lado. Nós somos responsáveis por todos aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso lado. Nós precisamos cuidar, né, com carinho daqueles que o Senhor tem colocado ao nosso lado. É nossa responsabilidade. Nós não podemos deixar que o Senhor nos cobre, porque não exercemos o nosso papel, porque o papel de Cristo Ele está fazendo, Ele está levando sobre si as nossas pisaduras, Ele está levando sobre si o peso dos nossos pecados. Ele já fez isso por cada um de nós, e nós não somos salvos porque acertamos o caminho, pois Ele nos trouxe para o rebanho, para que no meio do rebanho nós pudéssemos dar confiança uns aos outros para a caminhada. É isso que faz o rebanho de Cristo. Ele se reúne para que, reunido, eles tenham a confiança de caminhar sob a voz do Supremo Pastor, a voz do Supremo Pastor, que é Cristo, conduzidos pela sua palavra. Então, não podemos deixar que as ovelhas de Cristo se dispersem. Pelo contrário, nós temos que ter atenção uns aos outros, para que o rebanho de Cristo esteja sob a sua palavra, sob a sua vontade. E o que o Senhor trouxer nos ombros, o que o Senhor trouxer por sua misericórdia e graça, que nós possamos acolher, que nós possamos fortalecer, que nós possamos passar para esse a nossa confiança, a nossa segurança de que o que Cristo fez por nós vai fazer por Ele. Abrace, querido, abrace aqueles que estão desanimados da caminhada, aqueles que estão dispersos, né, por causa dos atrativos, né, que essa vida oferece. Tenha cuidado do seu irmão, tenha cuidado daquele que o Senhor colocou a mesma fé, a mesma esperança. Valorize a cada vida, valorize a cada irmão, use de misericórdia, tenha paciência, fale bem, não fale mal. É isso que nós precisamos fazer, ajudar, ser suporte um dos outros, porque Jesus já levou o nosso peso, Ele já tirou toda a tremedeira dos nossos pés e nos pôs em lugar seguro. E nós precisamos fortalecer uns aos outros. Nós não podemos ficar desprezando os nossos irmãos, desprezando aqueles que caminham conosco na mesma fé, na mesma esperança. Nós somos iguais, querido. Por mais que possa parecer que somos diferentes, nós todos fomos resgatados por graça. Não há merecimento nenhum em nós, não há mérito nenhum, pelo contrário, nós
como diz o apóstolo Paulo, éramos considerados os piores de todos os homens. Mas a graça de Cristo nos alcançou. E é isso que nós precisamos viver, né? Um evangelho que abraça, um evangelho que suporta as situações, as dificuldades, e que faz com que nós sejamos apoio um para os outros para podermos caminhar. Então, que essa palavra possa manter viva, né, a nossa condição de cristãos, né, salvos pela graça de Cristo, que essa palavra possa nos dar a certeza de quem somos e que realmente foi feito por nós, para que possamos prosseguir fazendo, cumprindo a missão que um dia nos foi dada. Que Deus nos abençoe, no nome santo e precioso de Jesus. Amém? Vou convidar você a estar de pé. Nós vamos orar nesse instante, encerrando o culto dessa noite diante do Senhor. Deus de amor e de infinita bondade, é maravilhoso, Senhor, estar na Tua presença, e é maravilhoso, Senhor, perceber o quanto o Senhor é misericordioso, benigno, o quanto o favor do Senhor tem nos fortalecido, ó Pai, para que possamos ter confiança nas promessas, para que possamos ter confiança no sustento diário do Senhor. Por isso, Pai amado, a nossa alegria de poder estar na Tua presença, de ouvir a Tua palavra, de poder louvar e bendizer o Teu nome, e de poder, Senhor, desfrutar do prazer da Tua companhia, da segurança, Senhor, que o Senhor nos dá diariamente, para que possamos viver, ó Pai, como igreja de Jesus, nesse tempo difícil, sim, num tempo de lutas, de dor, num tempo de dificuldades, ó Pai, mas que somos chamados para ser a Tua igreja, e Senhor, diante das adversidades, ser suporte um dos outros, ó Pai, e vivenciar a fé como a igreja, Senhor, que resiste ao mal, resiste ao mundo e resiste ao diabo. Ó Deus, somente tendo consciência daquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor fez por cada um de nós, é que teremos, ó Pai, condições de suportar, ó Pai, de dar suporte àqueles que o Senhor tem colocado do nosso lado. Nos ajude, Senhor, a compreender a importância da missão, a importância da pregação do Evangelho através da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a compreender a importância da Tua graça e sermos mais humildes, ó Pai, e viver um Evangelho capaz de realmente, ó Pai, sucumbir o nosso eu e fazer com que Cristo seja exaltado e glorificado através da nossa vida. Por isso, tira de nós, ó Pai, todo orgulho, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos faz, Senhor, sermos incapazes de oferecer a mão amiga, de oferecermos, ó Pai, o ombro amigo. Tira de nós, Senhor, essa altivez, essa incapacidade de dobrar os nossos corações, de dobrar a nossa cerviz, ó Pai, que nós possamos viver de maneira humilde e inclinada diante do Teu altar, e sermos realmente, Senhor, vasos de bênção, e sermos realmente, ó Pai, instrumentos do Teu reino nesse lugar. Por isso nós Te pedimos, ó Pai, venha abençoar a Tua igreja aqui, Senhor, e que essa palavra, Senhor, possa
nos alimentar, que ela possa trazer discernimento, ó Pai, e que nós possamos mudar, Senhor, as nossas atitudes e compreendermos, ó Pai, as fragilidades e sermos realmente uma bênção, Senhor, para aqueles que o Senhor escolheu, para aqueles que o Senhor trouxe nos ombros, ó Pai, para aqueles que o Senhor carregou todo o peso e que no nosso meio, Senhor, eles sintam alegria, confiança, prazer, porque podem ver o reflexo do Teu cuidado na nossa vida. Por isso, Pai amado, abençoa a Tua igreja, para que ela seja realmente esse instrumento da Tua bênção e do Teu cuidado. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso amado e eterno Pai, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor seja conosco e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e pelos séculos sem fim. Amém. 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 Quero agradecer os irmãos que nos assistiram, pelo canal do YouTube. Que Deus possa abençoar cada família, cada vida. Tenha uma semana abençoada, uma semana de paz. Quero dar uma informação para a igreja.